Olá a todos, todas e todes. Eu sou Adriana Rocha Bruno, professora do Departamento de Didática da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e também dos programas de pós-graduação em Educação, em Gestão e Avaliação da Educação Pública, ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou paulistana e estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência que marcou definitivamente a minha vida, a minha história, tanto como professora, pesquisadora, né, como mulher, a minha experiência com Paulo Freire. Bom, no início da década de 1990, eu tive o privilégio de ingressar como professora dos anos iniciais na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo. Naquele momento, a gente tinha nada mais, nada menos que Paulo Freire como secretário da Educação. E aí foi realmente um privilégio, como vocês podem imaginar, porque as transformações que ele e a equipe, né, que ele tinha, que então pertenciam ao governo da prefeita Luiza Erundina, fizeram, foi revolucionário, de fato revolucionário. E aí eu vou destacar dois aspectos, porque a experiência é enorme e muita coisa eu teria para contar, mas eu vou destacar dois aspectos que eu considero que são muito oportunos para o momento atual e para a gente comemorar ou pensar nesse centenário, né, do Paulo Freire. O primeiro deles é a coragem, a ousadia, né, que esse secretário teve para realizar as mudanças nas jornadas de trabalho docente daquela época, né? Ele inseriu, né, ele mudou as jornadas, eram 3 jornadas, jornada básica, jornada ampliada e a jornada integral. E aí eu vou falar especificamente sobre essa jornada que chamava Jornada de Tempo Integral, era conhecida como GEI. Mais do que oportunizar, né, uma opção por essa jornada, porque o professor podia escolher a jornada que ele considerava mais adequada ao momento dele, essa jornada G, que era de 30 horas semanais, envolvia um aumento muito significativo nos contra-cheques de todos os docentes, né? Eu costumo dizer que essa foi a minha primeira experiência sendo muito valorizada na remuneração docente, né? Coisa que é rara no nosso país, como a gente sabe, né? E na época eu era uma ingressante no magistério, né? Então, assim, e eu fui remunerada como todo professor deveria ser, né? Um bom rendimento, muito acima do que eu ganhava, inclusive, do que eu recebia como professora, que era também na época na Secretaria Estadual. Mas essa jornada, né, além da remuneração, da valorização do professor pelo seu trabalho, né, no seu contra-cheque, ela mexia também com as condições de trabalho desse professor, né, a estrutura desse trabalho, né? E aí eu destaco um segundo ponto, que está voltado aos processos formativos, né? Paulo Freire conseguiu fazer com que uma jornada de trabalho estivesse associada a um processo de formação continuada em serviço, né, semanal. Então, quem estava nessa jornada obrigatoriamente precisava participar do que foi nomeado na época grupos de formação, né? Esses grupos de formação eles eram coordenados pelas coordenadoras pedagógicas das escolas. E essas coordenadoras, elas iam semanalmente, né, fazer suas formações, né, a partir de cursos desenvolvidos pela USP. E aí elas retornavam para as escolas, né, e desenvolviam aí, de acordo com aquele contexto e com os ensinamentos, com as aprendizagens e as trocas, as partilhas que faziam entre coordenadoras e também com a formação da USP, né, elas se voltavam para nós, professores que estávamos nas escolas, né. E aí, gente, assim, eram 90 minutos semanais, aproximadamente, às vezes a gente passava um pouco, porque era tão intenso, era tão importante, era tão bom, era tão rico,
que muitos de nós queríamos ficar mais tempo, né? E foi nessa formação continuada semanal que eu me formei com os meus pares e com as coordenadoras daquela época, né, na docente e pesquisadora que eu sou hoje. Eu devo muito a essa experiência e quero aproveitar esse momento para agradecer muito a duas coordenadoras pedagógicas que tive na época, a Isabel Brioche, que é uma pessoa maravilhosa, e a Adib. Foram as minhas grandes coordenadoras, as minhas grandes formadoras, né? E assim, eu sou grata também por ter tido essa oportunidade, né, que revolucionou o meu ser e o meu fazer pedagógico. E claro, a Paulo Freire, que não foi simplesmente um secretário, né? Ele foi um grande transgressor e transformador das práticas docentes de muitas das professoras e professores que ali estavam naquele momento, né? E ele mostrou que não era só o que ele escrevia, né? Era o fazer. Ele mostrou que é possível, né? É possível mudar práticas, possível mudar, transformar as carreiras dos professores, valorizar os professores, né? E foi um período maravilhoso e que realmente marcou profundamente a minha história e a de muitos dos meus colegas, né? Eu quero agradecer então à Unifesp também por essa oportunidade desse relato, né? E que nos faz mais uma vez dar sentido, né, a esse grande patrono que é o Paulo Freire, né? E a entender que a gente pode sim transformar as nossas docências nos esperançando em Paulo Freire, nosso sempre e eterno patrono. Muito obrigada e até mais.